Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o instrutor William Lippmann. Eu sou técnico de segurança do trabalho, técnico de meio ambiente, bombeiro profissional civil, tá? Atualmente eu trabalho como instrutor de treinamentos da área de segurança do trabalho, tá? Pessoal, eu preparei esse conteúdo aqui é, relacionado a sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá? Eu vou estar deixando aqui também na descrição do vídeo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir, me acompanhar, tá? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E se você não é inscrito no meu canal, já peço por favor que você se inscreva no meu canal, que você curta esse vídeo e que você compartilhe com os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp aí de bombeiros, profissionais civis e até mesmo da área de segurança do trabalho. Pessoal, o principal público-alvo desse material que eu preparei, que envolve aí sistemas de risco, são os técnicos de segurança do trabalho e os bombeiros profissionais civis. Porém, não é um material, não é uma videoaula restrita a esses profissionais, tá? Que são mais aplicados. Esse material ele é mais aplicado à realidade desses profissionais, mas pode se aplicar aí também a outros ambientes, a outras profissões e a título de conhecimento. Toda informação nunca é demais também, não é certo? Pessoal, esse conteúdo ele é um conteúdo um pouco extenso, tá? Então eu dividi esse materialzinho em algumas partes, né? Então a parte 1 aqui, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre termos e definições, o objetivo da disciplina, eu quero deixar bem claro qual é o objetivo, o meu objetivo com esse material que eu preparei dessa disciplina, tá? Tratar um pouco as questões aí de incêndios e aprendizados. Nós tivemos aí na história do nosso país alguns incêndios que fazem é, parte do nosso aprendizado dos sistemas de proteção contra incêndio, né? NFPA, a gente vai ver um pouquinho sobre a NFPA, falar um pouco de mercado e tendência. Claro, a ideia aqui não é falar de investimento nem nada disso, né? Mas é um setor, é uma área que está se desenvolvendo e ela vem evoluindo ao longo dos anos, tá? E por último aí a gente vai fechar com os sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá? Pessoal, tudo isso que eu falei e esse material que eu preparei, ele tem base na NBR 17240, tá? Que é a NBR de 2010, tá? Essa NBR ela vai tratar exclusivamente dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, né? Então vai envolver projeto, instalação, comissionamento, manutenção, requisitos legais. Então são todos itens pertinentes a essa disciplina, esse material que eu preparei, né? Inclusive essa norma ela é bem interessante porque ela vai padronizar esses sistemas aí de detecção e alarme de incêndio nas organizações a nível federal, tá? Então é uma norma regulamentadora brasileira, uma NBR, né? Então ela tem validade em todo o território nacional. Bom, primeiro para ficar de melhor entendimento para nós aí, eu trouxe aí alguns termos e definições de acordo com a própria NBR 240, que nós vamos estar falando bastante aí e abordando nesses assuntos, tá? Então, nós temos aí acionador manual, dispositivo para iniciação manual de um alarme, tá? Então, esse equipamento, pessoal, provavelmente vocês já devem ter visto ele em algum local, né? Seja na empresa, seja numa loja, no shopping center, etc. E a gente viu lá aquela botoeira de emergência, né? Onde eu aperto o botão, ela vai emitir uma informação lá para uma central que pode gerar um alarme, tá? Ou aquele lá, quebre o vidro, né? Para acionar o alarme de incêndio, o alarme de emergência, etc. Então, ele também é chamado de acionador manual, tá? Esse dispositivo, identificado pela cor vermelha. Alarme. Sinal ou condição alertando uma emergência, né? Esse alarme ele pode ser um sinal tanto sonoro quanto visual. Avisador. Dispositivo sonoro e ou visual previsto para alertar as pessoas de situações de incêndio. Então, esse tipo de dispositivo, pessoal, ele vai emitir um alerta sonoro e ou visual. No caso das pessoas que têm uma deficiência auditiva, né, por exemplo, os deficientes auditivos, eles não estão atentos ao alarme sonoro. Então, eu preciso de um alarme luminoso
indicando para ele que está acontecendo uma situação de emergência, a qual ele precisa identificar, né, e saber o que fazer mediante essa situação. Aí entra o avisador audiovisual, que é o mesmo que eu já tratei aí do avisador, né? E a central, que é similar a equipamento de controle e indicação. Então essa central ela vai monitorar todos esses sistemas de detecção e alarme de incêndio da minha organização. Depois vai ter os tipos de centrais, convencional, endereçável, algorítmica, e assim vai, tá? A gente vai ver com mais calma esses tipos de equipamentos um pouquinho mais para frente. Combustão. Reação de oxirredução com liberação de calor e luz e ou fumaça. Né? Então, para quem foi meu aluno no curso técnico de segurança do trabalho ou fez o curso de brigada de emergência comigo, né, tá bem clara essa informação. Né? A combustão ela é gerada através da liberação dos gases e vapores de um material combustível, e quando eu tenho a liberação desses gases e vapores, que é o famoso ponto de fulgor, né? Esses gases e vapores em contato com uma fonte de calor, eles vão iniciar a queima, que nada mais é do que a combustão. Então a combustão ela é um problema para o nosso organismo, porque ela traz consigo a fumaça, e a fumaça ela possui aí vários componentes tóxicos, e o monóxido de carbono ele é um desses componentes aí que acaba trazendo prejuízo à saúde humana, né, podendo levar o cidadão indivíduo aí até a morte pela falta de oxigênio. Detector de fumaça, detector sensível a partículas de combustão de produtos sólidos ou líquidos e ou pirólises suspensas na atmosfera. Tá? Então esse tipo de equipamento ele vai fazer a detecção da fumaça, certo? E essa fumaça ela vai acabar entrando em contato com esse dispositivo, né? E ele vai acabar emitindo um alerta, né? Uma informação para a central, e essa central ela vai acabar disparando um alarme, essa informação que está acontecendo um princípio de incêndio ou até mesmo um incêndio em um determinado setor, uma determinada área. Claro, tudo vai depender também do tipo de central, né? Tudo vai depender também do dimensionamento desses equipamentos de acordo com o ambiente onde ele está alocado. Detector de temperatura, detector sensível às temperaturas anormais ou taxa de elevação de temperatura, ou até mesmo diferenças de temperatura. Então, veja bem, aqui nós já temos uma diferença de um equipamento para outro. Um é o detector de fumaça e o outro é o detector de temperatura. Né? Eles atuam em ambientes diferentes. Né? Então, se eu dimensionar esses equipamentos de forma errônea, de forma equivocada, né, aonde é para instalar um detector de fumaça, eu instalar um detector de temperatura, e aonde é para instalar um detector de temperatura e eu instalar um detector de fumaça, eu vou gerar falsos alarmes, porque eles vão acabar sendo acionados aí, porque eles estão instalados em um meio onde eles não são pertinentes, onde eles não fazem parte, onde eles não são um equipamento específico para monitorar aquela área ou aquele ambiente ali. Por isso aí a importância de um profissional legalmente habilitado, qualificado, né, para poder fazer esse dimensionamento e identificar qual equipamento é específico para cada tipo de incêndio, para cada área, para cada zona de risco. Zona. Subdivisão geográfica das instalações protegidas, na qual um ou mais pontos são instalados e para a qual uma indicação de zona comum é provida. Tá? Então, imaginamos aí um estabelecimento de 2, 3 pavimentos. Né? Cada pavimento é chamado de zona. Então, na minha central, eu vou ter um monitoramento desses 3, 4, 5, 6 pavimentos que seja, né? E esse monitoramento na central, ele vai ser identificado por laços, que também são conhecidos por zona, né? Onde eu tenho lá o acionamento de um detector de fumaça, um detector de temperatura, que vai detectar, na verdade, um princípio ou até mesmo um incêndio, ele vai me gerar essa informação e vai me informar exatamente qual é a área, a zona em específico que eu estou tendo esse alerta. Manutenção corretiva. Serviço realizado para sanar as falhas que surgirem no sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, pode acontecer que após a instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio, né, comece a ter alguns alarmes sendo disparados. Né? Então, esses alarmes eles podem ser disparados, às vezes, pelo
cabo que está sendo utilizado para fazer a ligação desse equipamento, né, não é um cabo protegido eletrostaticamente. Pode ser até mesmo a falta de especificação técnica do equipamento instalado numa área, numa zona de risco que não é pertinente à sua especificação. Pode ser também aí a falta de conhecimento pela equipe de manutenção, né, porque a norma é bem clara que esses equipamentos eles têm que ser instalados por pessoas que possuem experiência comprovada no assunto, que possuem conhecimento desses tipos de equipamento, porque a instalação de forma errada desse sistema, ela pode comprometer a segurança de toda a população que está presente ali dentro daquela edificação, tá? Manutenção preventiva, né? Serviço realizado para efetuar ensaios periódicos de funcionamento, diagnósticos, calibragem, regulagem e limpeza do sistema de detecção e alarme de incêndio, né? Então, de tempos em tempos, periodicamente é feita uma manutenção preventiva nesses sistemas, nesses equipamentos. Alguns sistemas, alguns equipamentos, a manutenção ela é feita a cada 6 meses. Também vai depender um pouco da recomendação do próprio fabricante do equipamento. Equipamento automático de proteção contra incêndio. Equipamento de controle ou combate a incêndio, como por exemplo, controle de exaustão de fumaça, dampers, ventiladores ou um sistema de extinção automática, né? Então, também vai ter os equipamentos aí de detecção automática e de proteção automática contra incêndio. Esses equipamentos pode ser um equipamento supressor de explosão, pode ser um equipamento, por exemplo, uma bateria fixa de CO2 instalada numa linha onde eu tenho um processo de pintura, né? Então, se eu tenho um processo de pintura, eu tenho tinta inflamável, né? Então, ali eu vou ter detectores de gases, vapores e até mesmo de incêndio, onde pode fazer o acionamento automático dessa bateria fixa de CO2 para poder realmente fazer o combate do princípio até mesmo do incêndio ali naquela situação, naquela atividade. São equipamentos bem interessantes aí e vale a pena a gente dar uma olhada também, conhecer um pouco desses equipamentos. Bom, aqui eu trouxe o objetivo da disciplina. Qual é o meu objetivo com essa matéria? Qual é o meu objetivo com esse material que eu preparei para vocês? É realmente criar um novo conceito, né, fazer com que a gente crie um novo conceito sobre essas novas tecnologias que a gente tem disponível no mercado. Tá? Essas novas tecnologias relacionadas a sistemas de detecção e alarme de incêndio, pessoal, é uma das questões que mais tem evoluído aí nos últimos anos dentro da área de segurança e proteção contra incêndio, devido também aí a sua grande importância na proteção da vida humana e diminuição de perdas materiais. Tá? Então, todos sabem, não é novidade para ninguém, que esses equipamentos, eles trabalham aí de forma contínua, né? Eles trabalham 24 horas por dia, onde eles estão instalados, devidamente instalados, de forma correta. Então, eles vão trazer um monitoramento full time daquele ambiente, daquela atmosfera. E o que isso traz de benefício para a minha organização? O que isso traz de benefício para a minha empresa, para o meu estabelecimento? O benefício, ele é um benefício que você vai enxergar ele realmente a um curto, médio ou até mesmo longo prazo, um retorno financeiro, ou quando acontecer uma situação de emergência, que você precise desses sistemas de forma que eles trabalham sem falha e de forma que eles estejam operantes caso eles sejam requisitados. Um sistema de detecção e alarme de incêndio bem dimensionado, de qualidade, pessoal, ele traz também uma maior segurança para os ocupantes da edificação, né? Por quê? Porque eu consigo detectar de forma rápida e precoce o incêndio, né? Então, se eu tenho uma detecção rápida, né, eu consigo também ter uma resposta de emergência rápida com base naquela informação que o sistema detectou para mim, né? Então, a gente vai começar a entrar e já aprofundar um pouquinho mais nessa parte de detecção e alarme de incêndio. Bom, no Brasil nós temos aí alguns eventos que serviram e servem, né, como de aprendizados, tá, para a gente aí com relação a sistemas de segurança contra incêndio, tá?
Então nós temos aí o evento que aconteceu no edifício Andraus, no dia 24 de fevereiro de 1972. Esse edifício era um edifício comercial e de serviços, possuía 31 andares e a sua estrutura ela era formada de concreto armado e seu acabamento em pele de vidro. Acabou resultando aí em 352 vítimas, sendo dessas 352, 16 mortos e 336 feridos. Então, foi um evento que acabou marcando a história do nosso país, entrou também para a história do sistema de segurança e proteção contra incêndio e acaba servindo de aprendizado hoje para nós, tá? E aí nós tivemos aí praticamente 2 anos após o edifício Andraus, um evento que aconteceu no edifício Joelma, no dia 1º de fevereiro de 1974. Esse edifício ele era um edifício de estacionamento e escritórios, possuía 23 andares, a sua estrutura também era de concreto armado e acabou resultando aí no número de 499 vítimas, sendo dessas 499 vítimas, 179 mortos e 320 feridos. Então, são 2 eventos que acabaram marcando a história do nosso país e nós temos que olhar para eles, e procurar entender o que de fato aconteceu, o que de fato levou a esses números. Será que tinha sistemas de detecção e alarme de incêndio? Será que essa tecnologia não estava disponível na época? Não. E aí, por que será que veio acontecer isso? Será que eu tinha instruções técnicas do Corpo de Bombeiro na época? Não, a gente não tinha, pessoal, nessa época, instruções, nós não tínhamos um decreto que tratasse essa questão de proteção contra incêndio no estado de São Paulo. O que era utilizado era o Código de Obras do próprio município, da capital paulista. Então não tinha-se muita informação, não tinha muito regulamento tratando do assunto e regulando aí essa parte de proteção contra incêndio no país. Vou passar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho melhor desses 2 eventos que marcaram a história do nosso país. E há quase 50 anos, 2 incêndios de grandes proporções atingiram os edifícios na região central de São Paulo. 207 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. O primeiro grande incêndio aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1972. Uma sobrecarga no sistema elétrico do edifício Andraus, localizado na Avenida São João, região central da cidade de São Paulo, fez com que o fogo rapidamente se alastrasse, consumindo o prédio. A tragédia do Andraus foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira. E as cenas chocaram o Brasil e o mundo. No total, 16 pessoas morreram e 330 ficaram feridas. 2 anos depois, mais uma tragédia de grandes proporções. Exatamente às 8h54 do dia 1º de fevereiro de 1974, o ar-condicionado do 12º andar do edifício Joelma, na região central da cidade, apresentou problemas técnicos e entrou em curto-circuito, iniciando um incêndio devastador. As chamas espalharam-se rapidamente pelos demais pavimentos em razão da grande quantidade de materiais inflamáveis. 756 pessoas estavam no prédio, 191 morreram e mais de 300 ficaram feridas. Reparem que há uma divergência aí nas questões de números, tá? Então até hoje a gente ao certo não sabe exatamente de fato quantas pessoas morreram nesse evento aí que aconteceu no edifício Joelma, tá? Mas o número aí que se passa para frente aí, com base em algumas informações do próprio Corpo de Bombeiro, é esse que eu coloquei para vocês no material, tá? Bom, NFPA, National Fire Protection Association. Essa Associação Nacional de Proteção contra Incêndio, pessoal, é uma associação sem fins lucrativos, Ela possui aí mais de 300 normas NFPA, inclusive algumas NBRs e algumas NRs, elas são construídas, elaboradas com base em algumas NFPAs, inclusive algumas instruções técnicas do próprio Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. Ela possui aproximadamente 75 mil membros e eles estão presentes em mais de 100 países aí espalhados pelo mundo. Também possui aproximadamente 9 mil voluntários. Ela possui seus comitês internacionais e tem sede própria nos Estados Unidos, Canadá, México, França e China.
né, também possui forte influência na criação de algumas NBRs, como eu já falei, e ela trabalha também essa questão de capacitação e treinamento para comunidades e organizações também. Inclusive, as normas da NFPA é possível consultar elas de forma gratuita, somente para a leitura, né? Porém não tem na versão em português, né, do nosso brasileiro, mas você consegue acessar ela de forma gratuita, algumas normas, na versão em inglês, ou até mesmo na versão em espanhol, tá? Se for um caso aí. Também tem o site da própria NFPA, o portal brasileiro da própria NFPA, que é bem interessante, tem bastante informação lá, útil para a área de prevenção e combate a incêndio e segurança do trabalho também. Bom, se tratando um pouquinho aí de mercado e tendência, né, vamos falar um pouco do status atual do nosso mercado aqui na América Latina, porque ele já gerou mais de 78,1 milhões de dólares somente em ingressos durante o ano de 2005. Esse mercado que vai tratar dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, que também é chamado de mercado de detecção de fumaça e fogo da América Latina, tá? O México, pessoal, além de possuir sede da própria NFPA, é um país da América Latina que ele mais investe, né, e é o país mais desenvolvido e organizado com relação a sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá? Aqui na nossa região, tá? Então, na nossa região, o país que está à frente nesse assunto é o México. Inclusive, a maioria dos fabricantes e fornecedores dos materiais de detecção e alarme de incêndio, eles têm sede própria no México, eles têm uma fábrica no México. Então, para poder concorrer diretamente com os fabricantes nacionais ou até mesmo com os pequenos fornecedores aí espalhados aí pela América Latina. O Brasil ele representa apenas 17,9% do mercado em 2005. Ele representou aí essa porcentagem em 2005, gerando aí mais de 13 milhões de dólares. Porém, esse mercado, pessoal, em oposição ao que acontece no México, não tem a mesma madureza, uma vez que os seus consumidores se orientam pelo preço. Eis aí uma grande realidade do nosso país. Às vezes por falta de cultura, por falta de conhecimento, ou até mesmo aí, por questões de preço, né? A gente sabe que no Brasil as coisas são muito caras, né? Tem muita taxa, tem muito imposto. Então, fica muito caro para você investir em um sistema de qualidade de fato no Brasil, seja qual for a área, né, que você vai fazer esse investimento, né? Então, no Brasil, falta um pouco de maturidade por parte das organizações e também um pouco mais de investimento por conta de custos aí, para que possa realmente a maioria das empresas no país possuírem sistemas de detecção e alarme de incêndio que realmente funcionem e sistemas de qualidade para garantir a máxima segurança de seus colaboradores, seus usuários ou seus ocupantes, se for, por exemplo, um edifício comercial, residencial, etc. Bom, a proteção e combate a incêndio movimenta cerca de 3 milhões por ano no Brasil, segundo dados aí da revista Cobertura Mercado de Seguro, né? É bem interessante aí. A gente está passando por essa crise aí atualmente, né? Vamos torcer para que passe logo e que realmente venha terminar essa questão aí desse mercado aqui no Brasil, que venha mais fornecedores, que tenha mais empresas especializadas trabalhando com isso, porque o mercado ele existe, é um nicho promissor, está crescendo aí, como mostra alguns dados aí, e a própria informação aí dessa revista Cobertura de Mercado de Seguros, ela traz aí bastante detalhe, bastante informação com relação a esse prognóstico do mercado em tendência, né, com relação a sistemas de detecção e alarme de incêndio aqui no Brasil. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha com sistemas de detecção e alarme de incêndio, fabricação, instalação, né, é uma empresa que provavelmente ela vai conseguir se estabelecer no mercado aí, se oferecer, claro, um serviço de qualidade. Bom, vamos falar um pouco da importância desses sistemas, então, né, pessoal? A gente falou dos sistemas, demos alguns exemplos, né? A gente tem que entender a importância desses sistemas para que as empresas elas possam investir pesado nessas
nessas tecnologias, não é não? Então vamos lá. Todo incêndio se distingue pelas suas características intrínsecas. Ou seja, pessoal, cada incêndio tem as suas características próprias, que compõem a sua própria natureza, a sua própria essência. Cada uma das características presentes em um incêndio tem natureza bastante diversa. Assim sendo, a proteção adequada de determinada área ou equipamento somente será possível após cuidadoso estudo de todas as particularidades. Então, pessoal, o que esse texto ele quer dizer para a gente? Né? Que eu só posso garantir uma segurança, uma qualidade do meu sistema se esse sistema, ele, antes de ser instalado, ele passar por um estudo cuidadoso para definir qual equipamento é pertinente à área, setor ou departamento X, tá? Então, para cada tipo de realidade, né, para cada ambiente, para cada cenário, eu tenho um equipamento em específico. Então, por isso que é muito importante esse estudo das particularidades, né, dessas áreas ou zonas de risco, tá? Então, para poder definir de forma correta, né, qual é o equipamento ideal para proteger, monitorar aquela área ou aquele setor, tá? Visando o emprego dos componentes e sistemas mais eficazes para cada caso, tá? Então, nem sempre o mais barato é o problema. Muitas das vezes, a maioria das vezes também, o equipamento ele vai gerar um falso alarme ou até mesmo ele não vai atender a necessidade do cliente porque ele não serve para aquela área que possui uma particularidade diferente da sua especificação técnica, né? Então, às vezes eu tenho um detector de fumaça e esse detector ele está numa área onde eu tenho presença de muita fumaça, né? Então, não vai atender realmente a especificação técnica daquele cenário, daquele ambiente. Então, nesse cenário já seria mais adequado, mais ideal, talvez mais específico, um detector de temperatura, né? Então, cada equipamento tem a sua especificação técnica e esse equipamento ele tem que ser instalado na área, no setor, na zona de risco, de acordo com as características intrínsecas de cada ambiente. Os sistemas de detecção e alarme de incêndio cumprem papel fundamental na proteção de vidas humanas, do patrimônio histórico e de processos industriais, né? Sua função é identificar qualquer sinal de fogo com precocidade, permitindo o acionamento dos sistemas de supressão e a rápida atuação da brigada de incêndio, além da desocupação da edificação quando necessária, antes de o ambiente ser tomado pela fumaça, né? Então, esses sistemas de detecção e alarme de incêndio, pessoal, o papel fundamental deles é proteger a vida humana, né? Aí, proteger a vida humana, eu também posso ter aí, atrelado a isso, a conservação do patrimônio histórico, ou até mesmo a diminuição de perdas materiais devido a um processo industrial. E se eu tenho um sistema bem dimensionado, bem instalado, né, um sistema de qualidade, né, ele vai me gerar um sinal, um alerta, né, quando o incêndio está na sua fase precoce, né, quando ele está no seu início. Muitas das vezes pode ser até mesmo um princípio de incêndio, tá? Permitindo dessa forma eu acionar os sistemas de supressão de incêndio, ou seja, os sistemas de extinção de incêndio. Lembrando que eu posso ter sistemas automáticos também interligados ao meu sistema de prevenção e combate a incêndio. Ou até mesmo o acionamento de forma rápida da brigada de emergência ou da brigada de incêndio da edificação ou da urbanização. Desta forma, eu consigo garantir a rápida evacuação da população fixa e flutuante dessa edificação, né, e até mesmo o combate ao princípio e a contenção do incêndio até a chegada da equipe de emergência pública, né, no caso aí os bombeiros militares, defesa civil, polícia militar, enfim.
Continuando. A importância dos sistemas vem sendo comprovada ao longo dos anos, seja por sua reação eficaz em incêndios ou mesmo pelos danos provocados quando da sua ausência. A preocupação com tais sinistros é universal, pois todos os povos já experimentaram perdas significativas pelo fogo. Então, de uma coisa eu garanto para vocês, a importância desses sistemas de detecção e alarme de incêndio, ela é inquestionável, né? Tem empresas que já experimentaram, já aprovaram, afirmaram, reafirmaram esse texto da seguinte forma: eles precisaram utilizar o sistema e o sistema funcionou muito bem. Então eles conseguiram ali minimizar os danos materiais, não tiveram perdas de vidas humanas ou prejuízos maiores, danos maiores à organização. E também tem aquelas empresas que amargaram aí, ou aquelas organizações, aquelas instituições que amargaram aí, por não terem um sistema de detecção e alarme de incêndio bem elaborado, bem preparado, ou até mesmo por não ter nenhum tipo de dispositivo de detecção e alarme de incêndio. Aí onde eles se arrependeram, muitas empresas faliram, outras empresas simplesmente conseguiram se reerguendo com o longo dos anos. E o interessante é que também hoje o que ajuda um pouco as empresas a manterem esse sistema realmente funcionando é o seguro, é a seguradora da edificação, é a seguradora da empresa, é a seguradora do edifício, Então, a seguradora ela traz uma série de requisitos que a empresa ela tem que atender, Caso aconteça algum sinistro, se esses requisitos, for constatado que eles não estavam sendo atendidos, ela perde aí o seu seguro, portanto, o prejuízo ele é muito maior. Bom, o sistema ele é dividido em duas partes. Para a detecção, há um dispositivo dotado de sensores que transmitem a uma estação central a informação de foco de incêndio, assim que identificada a fumaça. Chama elevação da temperatura. Em complemento, aparece o alarme, um dispositivo elétrico que permite sons de alerta aos ocupantes durante uma emergência. Olha lá. Quando eu falo do sistema de detecção e alarme de incêndio, pessoal, eu preciso entender que eu tenho duas partes. A primeira parte é a parte literalmente da detecção. Esses tipos de sistemas está incluso aí detector de fumaça, detector de temperatura, detector de fumaça linear, detector de chama. Esses sistemas eles têm como objetivo a identificação e a detecção de forma rápida daquele foco de incêndio, certo? Eles vão emitir uma informação que vai enviar um alerta lá para a central de alarme de incêndio. A central, ela está programada já para emitir um som, um alerta, um alarme. É aí que vai entrar a outra divisão desses dispositivos de detecção e alarme de incêndio, que é a parte do alarme de incêndio. Tá? Então eu vou ter lá dispositivos sonoros e ou visuais para informar a população fixa, a população flutuante, a população presente na ocupação, que está acontecendo uma situação de emergência, que está acontecendo uma situação de incêndio, que é para proceder o imediato abandono daquela edificação. Então, esses sistemas eles se dividem basicamente em essas duas partes aí. Antigamente não havia recursos tecnológicos para evitar incêndios. Somente a detecção humana do sinistro por meio dos sentidos, somente a detecção humana do sinistro por meio dos sentidos. Isso era um fato. Antigamente não tinha algumas tecnologias que nós temos hoje à disposição. Então, as pessoas contavam muito com a intervenção humana, com a detecção humana, através do olfato. Já vai entrar aí também os sentidos do próprio ser humano. Hoje podemos proteger melhor vidas e patrimônio. Há mais conhecimento, tecnologia e equipamentos amplamente disponíveis para detectar e sinalizar um princípio de incêndio.
Desta forma, ao utilizar detectores automáticos de calor, fumaça ou radiação luminosa, é possível identificar o fogo em sua fase precoce e avisar as pessoas responsáveis para que controlem o sinistro com maior facilidade e agilidade. É o que a gente já vem tratando aí, a importância desses sistemas. Esse vídeo, pessoal, ele vai falar um pouco da combustão, que é bem interessante. Vou estar passando para vocês aqui, vale a pena dar uma olhada. Opa. Deixa eu passar aqui esse vídeo. O fogo queima o oxigênio do ar. Além disso, quando acontece a combustão, ela libera monóxido de carbono, um gás tóxico que vai para o pulmão e de lá para o sangue. Esse gás se liga à hemoglobina e impede o transporte do oxigênio para o corpo todo. A falta de oxigênio no organismo logo afeta o cérebro e causa asfixia. O cérebro não vai ter mais a sua atividade de controle sobre a respiração, o coração começa a bater de modo incoordenado, vem uma arritmia fatal, infelizmente o óbito. É interessante, né? Então a combustão, ela traz, obviamente, aí um risco, né, para nós seres humanos aí, que acaba sendo acometida aí a própria asfixia, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho dos sentidos humanos, né? Os 5 sentidos humanos. Nós temos aí a audição, o tato, o paladar, o olfato e a visão. Esses 5 sentidos, eles fazem parte aí, né, de nós seres humanos. E esses sentidos, eles podem estar comprometidos enquanto nós dormimos, né? Então, tem uma notícia bem interessante aí, vale a pena compartilhar com vocês também, que esses sentidos, eles acabam tendo uma redução, né, enquanto nós estamos em repouso, enquanto nós estamos dormindo, acaba perdendo um pouco a sua sensibilidade. Ele não deixa de existir, né, mas ele perde um pouco a sua sensibilidade. Isso pode acabar acarretando aí um acidente grave ou fatal mesmo, dependendo da situação, como é o caso aqui que vai trazer pra gente aí na manchete que eu tenho a seguir para passar para vocês. Essa informação aqui eu peguei no site aí, super interessante, então vale a pena também compartilhar, dar uma olhada. E é uma notícia que ela vale a pena a gente conhecer, porque muitas das vezes as pessoas acham que enquanto estamos dormindo a gente não tem sentido nenhum, ou até mesmo eu posso despertar por um mau cheiro que eu estou sentindo, né, caso eu venha dormir. Vamos ver aqui o que o pessoal fala aqui. Os sentidos funcionam enquanto dormimos? Sim, todos eles. E muito bem, diga-se de passagem. Antigamente a crença era que os sentidos se desligavam enquanto dormíamos, mas testes recentes indicam que as regiões do sistema nervoso central responsáveis pelo tato, visão, olfato, audição e paladar recebem estímulos nervosos normalmente, afirma o neurologista Sérgio Tufik, da Unifesp. Acontece que durante o sono, as áreas do cérebro que interpretam as informações do mundo exterior ficam menos receptivas. Olha lá. Por causa disso, as reações do dorminhoco são bem mais reduzidas. A pessoa sente tudo, mas como está em um estado de consciência diferente, suas respostas aos estímulos serão menores, né? Então aí fica essa informação para a gente. Então a nossa resposta a esses estímulos, né, são bem menores. Então pode acontecer de uma pessoa, ela está dormindo, está sentindo o cheiro de fumaça, mas ela não consegue acordar porque ela não tem um estímulo suficiente para fazer ela despertar daquele estado de repouso, daquele estado de consciência. Olfato. Não existe muito estudo sobre o papel do olfato durante o sono, mas sabe-se que a região do sistema nervoso central responsável por ele é estimulada quando um cheiro mais forte é exalado. Mas é difícil chegar ao ponto de despertar uma pessoa, né? Então aí fica aí também esse trecho da entrevista com o especialista Sérgio Tufik, né, com relação aos sentidos humanos enquanto estamos dormindo. Polícia investiga se família morreu por asfixia após acender churrasqueira para espantar o frio em Guarulhos. Casal e criança são encontrados mortos dentro de casa. Segundo a investigação, eles podem ter inalado
fumaça. Então essa manchete, essa notícia aí, ela rodou o Brasil e o mundo, né? Ficou bem conhecida, né? Então assim, a fumaça, pessoal, no ambiente, ela traz consigo os componentes tóxicos e a presença do monóxido de carbono. Se tratando um pouco dos tipos de sistemas de detecção. Sistema de detecção convencional, tá? O sistema de detecção convencional é uma solução que permite monitorar a área delimitada por zonas ou setores. Em geral, ele é composto por uma central e detectores ou acionadores, cada um cobrindo uma determinada zona. Assim, quando o detector disparar, a central informará qual é a zona em que houve o disparo, mas não possibilitará a identificação do ponto exato em que ocorreu o sinistro. Desta forma, uma zona ou setor não pode abranger grandes áreas para não dificultar a localização do ponto de alarme. Então, aqui a gente já vai entrar nos sistemas de detecção convencional e endereçável. Tá? O sistema de detecção convencional ele é um sistema limitado, tá? Geralmente utilizado por pequenas empresas, tá? Pequenos negócios, pequenos estabelecimentos. Esse sistema é um sistema com relação a custo, é um sistema mais em conta, mais barato, né? Até pela sua configuração, pelos seus componentes, tá? Então a central desse sistema, pessoal, ela não traz aí um monitor informando o ponto exato da onde foi acionado o dispositivo e qual dispositivo foi acionado, né? Ela simplesmente informa que está acontecendo um foco de incêndio, né, na zona determinada, conforme ela é identificada. Tá? Um circuito de detecção convencional pode monitorar no máximo uma área de cobertura de 1.600 metros quadrados. Isto corresponde a uma combinação de 20 dispositivos, entre detectores automáticos e acionadores manual. Esse circuito deve ser supervisionado. Tá? Então, pessoal, a área máxima de cobertura desse sistema de detecção convencional, ela não pode ultrapassar 1.600 metros quadrados. Então, por isso que aí a realidade de aplicação deles são para as empresas pequenas, de pequeno e médio porte. Tá? Estabelecimentos pequenos e ambientes bem pequenos, onde eu não tenho a necessidade aí de um dispositivo para fazer uma detecção mais pontual, mais exata, como é no caso do sistema endereçado. Aí nós temos um exemplo de um sistema convencional, né, como é que ele funciona. Então aqui nós temos, né, os detectores, né, os acionadores manuais, né, e ele está dividido por zona, por pavimento, etc. Né, e eu tenho também as sirenes de alarme, né, que vai acabar gerando aí um alerta visual ou até mesmo em forma de áudio para a população fixa dessa edificação. Tá? E o sistema convencional, sistema composto por um ou mais circuitos de detecção. Cada dispositivo de detecção recebe um endereço que permite à central identificá-lo individualmente. Quando atuado o dispositivo de detecção, a central identifica a área protegida e o dispositivo em alarme. Né? Então, esse tipo de equipamento, pessoal, ele já tem um custo adicional um pouco maior, porque a configuração dele permite você identificar o ponto exato, né, que está sendo acionado, o ponto exato que está havendo um foco de incêndio, e inclusive qual equipamento foi o responsável por gerar esse alerta, esse alarme para a central. Tá? Então é bem mais sofisticado. Inclusive tem algumas centrais endereçáveis que elas geram algum tipo de SMS no telefone cadastrado, informando que está acontecendo o princípio de incêndio, que o detector ele foi acionado, que o acionador manual ele foi acionado. Então é bem interessante esse tipo de dispositivo, esse tipo de sistema de detecção endereçável. Para sistemas endereçáveis, o limite de dispositivos interligados em um mesmo circuito é dado pelas especificações documentadas do fabricante. Entretanto, deve-se prever a instalação de módulos isoladores de forma a separar os dispositivos em zonas. Essas zonas devem atender aos mesmos critérios citados para os sistemas convencionais.
Então, não tem limite, tá, para dispositivos interligados em um mesmo circuito. Quem vai definir esse limite é o fabricante, né, onde cada equipamento, cada fabricante, ele vai trazer as suas especificações técnicas, tá? Então, vai depender muito do modelo do equipamento, vai depender muito do fabricante. Então, isso aí fica por conta do próprio fabricante. Eis aqui um esqueminha aqui numa central endereçável, né, onde eu tenho sistemas pertinentes ao sistema de detecção endereçáveis, endereçável, interligados a essa central. A diferença desse sistema endereçável para o sistema convencional também é que esse dispositivo, pessoal, essa instalação, ela possui aí módulos isoladores de entrada e de saída, né? Esses módulos eles permitem que o sistema ele continue operante em qualquer situação que possa acabar trazendo aí um prejuízo para o equipamento ou para a central. Por exemplo, se algum equipamento ele acaba por algum motivo sendo danificado, eu tenho a fiação cortada, por exemplo, num ponto X, né, desses sistemas de detecção e alarme de incêndio, de qualquer forma a central ela vai continuar monitorando todos esses cenários, esses ambientes, impedindo com que gere um falso alarme e até mesmo que o sistema ele fique inoperante no caso de uma situação aí de emergência, onde eu vou precisar da utilização e do funcionamento desse sistema. Depois vai entrar aí para o sistema de detecção analógico. Os sistemas analógicos dispõem igualmente aos sistemas endereçáveis da identificação pontual do alarme e adicionalmente indicam a evolução analógica das condições ambientais da zona protegida. Então, pessoal, ele funciona como sistema endereçável. A grande diferença, né, é que ele tem um adicional aí que você consegue acompanhar a evolução analógica das condições ambientais da zona protegida. Você consegue identificar se a área ela já teve um foco de incêndio controlado, se esse foco ele continua evoluindo, né? Então você tem um monitoramento, né, dessas condições ambientais dessa zona protegida. Também o fator tempo, resposta aí, ele é muito mais rápido do que aos outros sistemas, tá? E possui também um maior controle sobre os equipamentos que estão sobre sobre esse monitoramento dessa zona. E por último, o sistema de detecção algorítmico, né? Sistema de detecção analógico, no qual os detectores possuem um ou mais critérios de avaliação de medições do ambiente em função do tempo, cujos sinais são comparados por um circuito de lógica pré-programada para ativar o alarme. Os detectores monitoram continuamente os valores de seus elementos, sensores, por exemplo, temperatura, fumaça, são capazes de realizar tomadas de decisões e de comunicar com a central, informando seu estado de alarme, pré-alarme ou falha, entre outros. Então aqui o sistema ele consegue, de forma bem inteligente, identificar, né, se aquele alarme é um alarme falso ou se aquele alarme é um alarme verdadeiro, porque está tendo um foco de incêndio, né? E consegue comparar também algumas lógicas pré-programadas com relação à temperatura, né? Eu já consigo preparar um alarme, um pré-alarme. Então é um sistema que acaba sendo aplicado aí, o sistema analógico e o sistema algorítmico, eles acabam sendo aplicados às empresas de grande porte aí, né? É bem difícil a gente ver sistemas como esses, são realmente empresas gigantescas que fazem a utilização desses tipos de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Eu peguei essa pirâmide aqui do pessoal lá da Segurimix, bem bacana, achei interessante, né? Ela acaba dividindo aí a aplicação dos sistemas e a realidade de cada sistema com relação ao porte, né, da empresa. Então os convencionais, pessoal, o sistema de detecção convencional, né, ele se aplica aí praticamente às empresas de pequeno porte. Os endereçáveis já está dentro de um grupo ali intermediário, as empresas de médio porte. E os algorítmicos e analógicos, as empresas de grande porte. Eu também tenho a classificação dos tipos de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Então, tem o sistema classe A
e o sistema classe B. No sistema classe A, pessoal, cada circuito possui uma fiação de retorno à central, né? Assim, quando ocorre algum problema em um dos dispositivos, ou caso o cabo de ligação seja rompido, o funcionamento do sistema não é paralisado, nem total e nem parcial. Então, o sistema classe A ele é muito mais eficiente aí na sua aplicação, na sua especificação técnica. Então, ele traz mais segurança tanto para o fabricante quanto para quem vai fazer a utilização desse tipo de sistema. Classe B. Na classe B não há fiação de retorno à central, portanto, caso ocorra interrupção em algum ponto, o sistema poderá ser paralisado total ou parcial. O diferencial é que na classe B são usados menos cabos, sendo reduzido o custo da instalação, porque o cabo utilizado nesses tipos de sistema, pessoal, ele é um cabo diferenciado, não é qualquer cabo, então é um cabo que tem um alto custo aí, né, para poder fazer a instalação dele também. Tá? Lembrando que todos os sistemas praticamente eles já são da classe B, né? Você tem que ficar atento se o sistema que você vai adquirir, né, é um sistema da classe A, se você for querer, no caso, um sistema classe A. Agora, tem fabricante que só trabalha com sistema de detecção de alarme de incêndio do tipo classe A, né? Ele não tem essa opção, classe B ou classe A. Aí vai depender de cada fabricante também. Modelinho do sistema classe A, o esqueminha, igual a gente já tinha visto. E esses sistemas de detecção de alarme de incêndio, eles devem possuir fiação blindada eletrostaticamente, né? Então, essa fiação blindada, pessoal, ela possui a sua capa de PVC, né? Ela possui uma fita de poliéster aluminizada, né? Ela possui também uma fita separadora. Aí depois ela vai ter o condutor dreno, né? A isolação e, por último, o condutor, o cabo, o fio de cobre, né? O condutor de cobre. E eu tenho as especificações dela também. Então, por isso que é um cabo caro, né? Você vai comprar um cabo desse aí, você vai fazer um alto investimento, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho do seu sistema, vai depender muito da instalação, para saber a quantidade necessária de cabo que vai. Precisa saber também a quantidade de dispositivos, de equipamentos que vão fazer parte do sistema de detecção e alarme de incêndio. Por isso que fica bastante caro aí alguns equipamentos, algumas instalações com relação a esses tipos de equipamento. E aqui eu tenho um vídeo aqui da Intelbras, tá? Para passar para vocês, vai falar um pouco da central convencional, bem interessante. Essa imagem aqui, pessoal, dessa central convencional aqui, é do pessoal lá do Segurimix, né? Também é uma central bacana, interessante de ver e conhecer, mas esse vídeo aqui é um vídeo da Intelbras que ficou mais explicativo, então eu achei interessante passar para vocês. Que tal deixar seu projeto de incêndio ainda mais seguro e confiável? Conheça a linha de detecção e alarme de incêndio convencional da Intelbras. Com produtos de qualidade e totalmente integrados, ela oferece mais tranquilidade de forma simples e intuitiva. A linha de detecção e alarme de incêndio convencional da Intelbras é formada por Central de Alarme de Incêndio Convencional SIC 24L, acionador manual quebra-vidro AMC 420, acionador manual rearmável AMC 320, detector de fumaça DFC 420, detector de temperatura DTC 420 e sinalizador audiovisual SAV 420C. Juntos, eles formam uma solução completa para deixar seu projeto seguro, com ótimo custo-benefício e qualidade. A Central SIC 24L é essencial para a solução. É ela a responsável por monitorar os dispositivos e mostrar o setor em que o incêndio está ocorrendo, permitindo que uma ação seja tomada de forma rápida. Ela é ideal para pequenos e médios ambientes, ou seja, se encaixa perfeitamente em prédios residenciais, lojas, pequenas empresas ou em locais onde a identificação do setor é ampla. Essa central de alarme de incêndio possui 24 laços, ou seja, são 24 setores controlados com apenas uma central. Cada laço ou setor pode possuir até 20 dispositivos instalados, entre os acionadores e detectores. Então, quando um dos dispositivos for acionado, a central vai mostrar no painel de LEDs o setor que disparou o alerta. Assim,
O usuário poderá tomar medidas rápidas em situações emergenciais. O painel também permitirá que o usuário monitore o funcionamento do sistema sem complicação, proporcionando mais agilidade e facilidade na operação. Além disso, ela possui temporização para disparo de alarme geral, cuja configuração pode ser feita através do painel da central pelo próprio usuário. Tem um gabinete exclusivo que conta com um molde com furações para facilitar na instalação. Possibilita o monitoramento dos laços de entrada e saída de sirene. Possui proteção contra surtos de tensão, saída auxiliar relé e já vem com baterias. Todos os produtos da linha convencional são fáceis de instalar, possuem proteção aos raios UV e baixo consumo de corrente, ou seja, não desbotam com o tempo e operam em 24 volts, proporcionando mais confiabilidade para o sistema. Quer conhecer a linha completa e todos os benefícios que... É interessante, vídeo bacana aí da Intelbras, vai falar bastante da central convencional de alarme de incêndio. Aqui eu também tenho outros 2 vídeos que vai falar da central de alarme endereçável, tá? Então eu tenho da Intelbras e depois eu tenho aqui da Segurimix, que é bacana também. Ficou muito mais prático levar segurança aos ambientes na detecção de incêndios. A Intelbras tem uma linha completa de detecção e alarme de incêndio endereçável. São centrais e dispositivos com a tecnologia e a qualidade da marca líder em segurança na América Latina. A linha endereçável é composta por 3 centrais endereçáveis que suportam 125, 250 e 500 endereços e podem ser instaladas nas classes A ou B. Cada endereço representa um dispositivo que pode ser endereçado à central. Os produtos têm ótimo custo-benefício, são fáceis e rápidos de instalar, ou seja, você economiza no tempo e no bolso. As centrais comandam todos os dispositivos da linha, formando um sistema confiável, que dá muito mais segurança e agilidade na detecção. Indicada para diversos locais como escolas, centros e edifícios comerciais, grandes empresas, fábricas e condomínios residenciais. Elas têm design discreto que combinam com qualquer espaço. As vantagens não param por aí. A linha conta com um software gratuito para você configurar com facilidade os dispositivos pelo notebook ou desktop. As centrais têm proteção contra surtos, fonte chaveada e uma saída de sirene convencional. Tem bateria interna de 24 volts que acompanham o produto. E display para verificar os alarmes e as falhas, o que facilita a tomada de decisão. Os dispositivos da linha também podem ser instalados em classe A ou B e reconhecem de forma rápida o local exato do sinistro, enviando um alerta à central que dispara sinal audiovisual. Todos os produtos da linha são fáceis de instalar e você tem a confiança de uma marca com mais de 40 anos de experiência. Acesse agora mesmo o site da Intelbras e conheça os benefícios de cada produto. Bacana o vídeo aí da Intelbras. Esse aqui é da Segurimax. Ideal para indústrias, hospitais, shoppings e qualquer ambiente de médio a grande porte. A Central Smart possui 1 ano de garantia e possibilidade de instalação em classe A ou B. Conta com baterias internas, programação via painel, software e aplicativo, conseguindo identificar o ponto exato do princípio de incêndio através do endereçamento de cada dispositivo. Todos conectados à central por um único par de fios 0,75 mm, exceto as sirenes, que demandam um par de fios adicional para alimentação. Bom, interessante, tá? Vai falar um pouquinho aí da central, painel repetidor e o painel sinóptico, tá, pessoal? A gente tem que ter algumas informações bem claras com relação a esse tipo de equipamento. A central deve ser localizada em área de fácil acesso, salas de controle, sala de segurança ou bombeiros, portaria principal ou entrada de edifícios. A central deve ser monitorada, local ou remotamente, 24 horas por dia, por operadores treinados, tá? Então essa central, ela tem que ser monitorada 24 horas por um operador treinado, pessoal, capacitado para poder identificar os tipos de alerta que essa central ela pode acabar
emitindo, para que ele possa gerar um alerta, para que ele possa gerar um alarme, para que ele possa fazer o acionamento da equipe de resposta à emergência. E que ele saiba localizar o ponto que a central está indicando a ele, informando a ele. Caso a central não seja localizada junto à entrada da edificação, recomenda-se a instalação de um painel repetidor ou painel sinóptico próximo da entrada da edificação. Então eu vou ter aí essa outra opção. Se a central não houver a possibilidade de instalar ela na entrada, na portaria da empresa, na sala do bombeiro, né, onde eu tenho ali presença de pessoas 24 horas, eu preciso ter ela instalada ali na entrada da edificação, na portaria, né, para poder, eu preciso de um painel repetidor, né, um painel sinóptico instalado nesse ponto, monitorado por pessoas 24 horas por dia e que seja um ponto de fácil acesso também. A central não pode ser instalada próxima a materiais inflamáveis ou tóxicos. O local deve ser ventilado e protegido contra a penetração de gases e fumaça. Por isso que não pode ser qualquer ambiente instalado esse tipo de equipamento, até por conta da sua sensibilidade. São equipamentos que acompanham baterias internas de 12 volts cada bateria, né? Então ele possui uma certa sensibilidade ao meio que ele está exposto também. O local de instalação da central deve possuir rotas de fuga segura para os operadores, né? Por isso que tem que ser local de fácil acesso. O local da instalação da central deve permitir a rápida comunicação entre o operador e o corpo de bombeiro e a brigada de incêndio. Então, geralmente ali eu tenho um telefone, né? E próximo a esse telefone eu tenho lá um catálogo dos números que são números de emergência, o bombeiro, defesa civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, né, área de segurança do trabalho, os bombeiros civis, enfim, né, então eu tenho uma forma rápida ali de identificar a situação e poder chamar a equipe especializada para fazer o atendimento a essa emergência. Deve-se prever um espaço livre mínimo de 1 metro quadrado à frente da central, destinado à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. Então tem que ter pelo menos 1 metro quadrado livre ali na frente da onde essa central está instalada. Tá? Recomenda-se que a central seja instalada de forma que sua interface de operação, teclado visor, fique à altura de 1,40 m e 1,60 m do piso acabado. Para operação em pé, 1,10 m a 1,20 m para operação sentada. Para melhor visualização das informações, ou seja, ela tem que estar instalada, né, é uma recomendação aqui, tá? Ela tem que estar instalada de 1,40 m a 1,60 m do piso acabado para as operações onde o operador ele vai ficar Deve-se prever um espaço livre mínimo de 1 metro quadrado à frente. Deve-se prever um espaço livre mínimo de 1 metro quadrado em frente à central, destinado à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. Recomenda-se que a central seja instalada de forma que sua interface de operação, teclado visor, fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso acabado. Para operação em pé, 1,10 m a 1,20 m para operação sentada, para melhor visualização das informações. Né? Então, 1,40 m a 1,60 m é a recomendação ideal para quando o operador ele está em pé, né, na onde fica ali instalado essa central. Se o operador ele fica na posição sentada, a recomendação é que ela seja instalada de 1,10 m a 1,20 m, né, para melhorar a visualização das informações do painel, do teclado, do visor do equipamento. Detectores de incêndio. A seleção do tipo e do local de instalação dos detectores deve ser efetuada com base nas características mais prováveis de um princípio de incêndio e do julgamento técnico, considerando-se os parâmetros: aumento da temperatura, produção de fumaça, produção de chama, forma e altura do teto, ventilação do ambiente, temperaturas típicas e máxima de aplicação, entre outras características de cada instalação, conforme requisitos técnicos dos equipamentos. Né? Se a área supervisionada possuir poeira, fumaça ou gases agressivos que eventualmente afetam a operação ou diminuam o intervalo entre as manutenções e a vida útil projetada
dos detectores ou que indiquem a possibilidade de alarmes indesejáveis, o projetista deve anotar essas considerações no projeto e manual de manutenção. Então, pessoal, veja bem, aqui a gente voltou lá no princípio desses equipamentos, né, da instalação desses equipamentos. Esses equipamentos eles têm que ser instalados, né, de acordo com a sua especificação técnica. Por isso que eu preciso de um profissional com conhecimento técnico para avaliar cada setor, cada condição, cada área, né, para poder definir de fato qual é o equipamento específico para cada ambiente. E se for constatado que no setor onde eu tenho a presença de alguns equipamentos de detecção e alarme de incêndio, é um setor onde está sujeito o acionamento aí de falsos alarmes, né, o projetista ele tem que fazer esse apontamento, essa anotação nas considerações finais no projeto e no próprio manual de manutenção para a equipe que vai trabalhar fazendo essas manutenções periódicas aí nesses equipamentos. Então, já fica um pouco mais apalavrado, fica um pouco mais organizado essa questão aí das manutenções, né, e dos falsos alarmes que podem acontecer devido à instalação do equipamento em uma área onde tem a presença aí de gases, vapores, fumaças. Acionador manual com sirene convencional, né, indicado para, deve ser instalado em pontos estratégicos anteriormente estipulado em um projeto, pode ser acionado manualmente por qualquer indivíduo, sob o objetivo de alertar a central de que algum evento está acontecendo em um determinado ambiente, indicado para uso interno, industrial, residencial, etc. Né? Então aqui eu tenho um vídeo bem interessante aí para falar um pouco desse dispositivo, desse acionador manual. O acionador manual é muito interessante porque eu acho esse produto altamente competitivo perante o mercado, porque a gente está falando de um dispositivo rearmável, ele não tem vidro, então você não tem mais material estilhaçante nem cortante, não tem aquele martelinho, basta pressionar ele que ele já vai estar ativado. E essa chave serve para quê? Para realizar um rearme, ok? E ele acompanha já a sirene, caso a sua região permitir, isso varia muito, tem regiões que permitem a utilização da sirene embarcada no acionador manual. E aí não utiliza o audiovisual, ok? Lembrando, pessoal, que esse último comentário que ele fez aí vai depender da regulamentação de cada estado, tá? De acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio aí. Um projeto de segurança pública mesmo, geralmente regulamentado através de um decreto pelo próprio Corpo de Bombeiro Militar, que é responsável por esse tipo de regulamentação de cada estado. Então esse é um modelinho aí de um acionador manual endereçável, né? Então esse aí é da Segurimax também, ó, pessoal, bem bacana. Então esse tipo de dispositivo, pessoal, ele é bem competitivo realmente perante ao mercado aí, né? Então acaba aí com aquele estilhaço de vidro que tinha, né, quando batia o martelinho, né? Então pressionando ali, né, você já informa que está tendo um incêndio. Então esse equipamento ele também já vai informar a central o seu ponto exato, a sua localização exata, porque é um equipamento do sistema endereçável. Se tratando do acionador manual, né, o NBR 17240 ela vai falar para a gente aí. O acionador manual deve ser instalado em local de trânsito de pessoas em caso de emergência, como saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, saídas de emergência para o exterior, etc. Né? Deve ser instalado a uma altura entre 0,90 metros e 1,35 m, né, do piso acabado, ou seja, tem que ter de 90 centímetros a 1,35 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor da cor vermelho segurança, né? Então aí a gente já traz essas informações, né? Então ele tem que dar de 0,90 a 1,35 m do piso, né, acabado. Ele pode estar embutido ou até mesmo
de sobrepor, instalado na parte externa da parede ali onde ele está fixado. Lembrando que ele tem que ser sempre da cor vermelha. A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo não pode ser superior a 30 metros. Né? Então, quem vai definir os pontos estratégicos desse acionador é o projetista, né? E ele vai definir também aí, com base na regulamentação da própria NBR 17240, o raio, né, a distância de cada tipo de equipamento dentro desse padrão, desse parâmetro, né? Não pode ser superior a 30 metros a distância a ser percorrida até o acionador manual mais próximo. Nos edifícios com mais de um pavimento, cada pavimento de edificação deve possuir pelo menos um acionador manual. Os mezaninos só estarão dispensados dessas exigências se as distâncias percorridas por uma pessoa do ponto mais desfavorável do mezanino até o acionador manual mais próximo for inferior a 30 metros. Né? Então, a questão do mezanino, ele está aí dispensado dessa aplicação se ele atender essa exigência aí, né? Desde que do ponto mais desfavorável do mezanino até o acionador manual mais próximo não seja superior a 30 metros, tem que ser inferior a essa realidade. E aqui vai ver um pouquinho, a gente vai falar um pouco do avisador audiovisual, que é bem interessante aqui esse vídeo, pessoal, também aí do mundo da elétrica, né? Então ele acaba mostrando um pouquinho como é que funciona esse dispositivo, é bem interessante. Deixa eu voltar aqui para passar esse vídeo para vocês. Para fazer o disparador acionar o alarme, basta apertar no meio do acrílico no ponto indicado e em instantes a sirene irá acionar. O sinalizador audiovisual SAV520E foi desenvolvido para gerar dois sinais quando acionado, o sonoro e o visual através de flash. Aí que interessante. Esse aí é o avisador audiovisual endereçável, ele já informa a central também, é o ponto exato que está tendo ali o foco, o princípio de incêndio, que ele foi acionado. Avisadores sonoros e ou visuais. Devem ser instalados avisadores sonoros e avisadores visuais em locais de trânsito de pessoas em caso de emergência, como áreas de trabalho, corredores, saída de emergência para o exterior, etc. Avisadores devem ser supervisionados pela central com relação ao rompimento de fios e cabos em suas ligações. Os avisadores sonoros e ou visuais devem ser instalados a uma altura entre 2,20 metros a 3,50 metros, de forma embutida ou sobreposta, preferencialmente na parede. Né? Então, repare que ele já fica a uma altura superior do acionador manual. Tá? Em locais com nível sonoro acima de 105 decibéis, além dos avisadores sonoros, devem-se prever avisadores visuais. Né? Então, se eu tenho um ambiente que ele tem um ruído acima dessa realidade, então a NBR 17240 ela já prevê também a aplicação dos avisadores visuais, porque o sonoro daquele dispositivo não vai me adiantar naquele ambiente, naquele setor, naquela zona de trabalho onde o ruído ele é muito alto. Em locais onde as pessoas trabalham com protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, deve-se prever avisadores visuais também. Então, nessa situação também já é previsto pela própria NBR 17240 a utilização do avisador visual, né, em conjunto ou separado mesmo do avisador sonoro, né, nesses ambientes onde as pessoas elas trabalham com protetores auriculares que acabam atenuando o ruído gerado de forma externa ou até mesmo pelo próprio avisador. Os avisadores sonoros e visuais devem ser instalados em quantidades suficientes nos locais que permitam sua visualização e ou audição em qualquer ponto do ambiente no qual estão instalados, nas condições normais de trabalho desses ambientes, sem impedir a comunicação verbal próximo do local da instalação. Né? Então, a condição, pessoal, desses avisadores, né, eles têm que ser instalados aí de forma que seja suficiente, né, para visualização e até mesmo audição, né, seja qual for o ponto no ambiente de trabalho, né, desde que eles sejam instalados nas suas condições normais dentro destes ambientes.
Então, aqui só para dar uma reforçada, aqui nós temos a instalação típica de um acionador manual com um avisador audiovisual. Então, a posição aqui do acionador manual, né, de 1,20 m a 1,60 m, né, do piso acabado, e até a instalação aí do avisador, né, que lá pode ser acabar sendo aí opcional, dependendo aí da situação, tá? Então nós temos aí que ele vai de 2,20 m a 3,50 m do piso acabado. Detectores pontuais de fumaça. São detectores de incêndio utilizados para monitorar basicamente todos os tipos de ambientes contendo materiais cuja característica no início da combustão é a geração de fumaça, né? Então esses detectores pontuais de fumaça, pessoal, eles vão monitorar todos os tipos de ambientes que contêm esses materiais cujas características no início dessa combustão ela vai gerar, a princípio, a fumaça. Então esses tipos de equipamentos parecidos, né, ou iguais esses equipamentos aqui na imagem, né, vai depender muito do modelo do fabricante, mas praticamente a configuração é a mesma, tá? Eles são utilizados em dois tipos, né? Nós temos aí os detectores ópticos, e nós temos também os detectores iônicos, né? Tem uma diferencinha de um para o outro aí, né, bem básica, mas também que pode acabar fazendo a diferença aí com relação a segurança no projeto de detecção e alarme de incêndio, tá? Detector de fumaça óptico. Um detector óptico, né, ou fotoelétrico simples, é linear e possui de um lado uma fonte de luz e de outro um sensor que é chamado fotoelétrico, porque transforma a luz em eletricidade. Enquanto não há fumaça, a luz segue a linha reta, mantendo o alarme desligado. Quando há presença de fumaça, ela penetra na estrutura, fazendo com que o feixe de luz seja desviado em 90 graus, atingindo o sensor e disparando o alarme. Olha só que interessante. Então, é um sensor fotoelétrico simples, é um detector óptico, que ele vai acabar sendo acionado aí quando tem a presença de fumaça. Essa fumaça ela acaba interferindo nesse feixe de luz, acaba desviando ele em um ângulo de até 90 graus e acaba acionando o disparador do alarme, né? A informação para a central vai acabar disparando o alarme. E o detector de fumaça óptico ainda, se tratando dele, nós temos algumas recomendações. Recomendados em fogos de desenvolvimento lento, né? Corredores ou rotas de escape, locais com presença de madeira ou papel, né? E é importante também lembrar o quê? Que não deve ser utilizado em áreas com presença de vapores, poeiras ou fumaças, como em banheiros, cozinha ou etc. Né? Então, nós temos aí a especificação técnica, a recomendação desse equipamento aí, para ficar um pouco mais esclarecido aonde pode e onde não pode a aplicação desse equipamento. E o detector de fumaça iônico, né, são detectores de fumaça mais utilizados e mais eficientes, são aqueles que utilizam como sensor o sistema CORTA. Detector de fumaça iônico. Os detectores de fumaça mais utilizados e mais eficientes são aqueles que utilizam como sensor um sistema composto por uma fonte de eletricidade conectada a uma câmara de ionização. A câmara contém ar e uma pequena quantidade do elemento americium-241, uma fonte de radiação extremamente baixa e inofensiva. O funcionamento é simples. Nas duas extremidades da câmara existem placas metálicas que são energizadas com a corrente contínua. O ar ionizado pelo americium-241 conduz a eletricidade entre as placas. Quando a fumaça penetra na câmara, a corrente é interrompida, disparando o alarme. Então, em comparação com o detector óptico, o fotoelétrico, né, esse detector de fumaça iônico, ele é mais eficiente, tá, pessoal? Então, ele possui ali uma fonte de radiação que possui baixa inofensividade ao nosso organismo, né, então não interfere praticamente em nada no nosso sistema funcional, tá? E o seu funcionamento ele acaba sendo um funcionamento simples, né? Então nas duas extremidades ele possui uma câmara, né, que existem placas metálicas que acabam sendo energizadas por uma
corrente contínua, né? Quando a fumaça acaba penetrando nessa câmara, a corrente é interrompida, né? Dessa forma ele vai gerar informação para a central disparar um alarme. E as recomendações com relação ao detector de fumaça iônico. Os recomendados em fogos de desenvolvimento rápido e de alta energia, locais com presença de combustíveis inflamáveis, solventes, etc. Casas de força, né, e algumas recomendações de aplicação desse tipo de dispositivo.